Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do canal, né? Nesse vídeo eu vou dar continuidade, né? Eu comecei tratando de alguns temas que são importantes, né? Dentro das logística e comecei a montar, né? Verdadeiras aulas, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui esse, esse material, tá? Só procurar aqui com vocês e vou voltar a compartilhar e a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Esse tema é logística e e-commerce, tá? Então a gente começou a abordar a questão da logística e o e-commerce, né? Vão ser alguns temas, né? Estou fazendo aí uma sequência. Eu vou só verificar o ponto em que eu parei aqui. Eu já verifiquei o ponto que eu parei e agora a gente vai dar continuidade, né? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Eu montei mesmo uma apresentação e de fato é uma aula mesmo, tá? Bom, estou compartilhando com vocês aí, pessoal, a apresentação, né? E a gente parou no ponto que é sobre gerenciamento de estoque, quando você fala de logística e e-commerce, né? O comércio eletrônico. Tratando-se de gerenciamento de estoque, tem alguns pontos que eu preciso considerar, né? Que eu preciso pensar. Primeiro, que meu foco é o cliente. Então, meu foco é atender tudo que o cliente considera como relevante em termos de nível de serviço. Então, por exemplo, ele quer receber no prazo, ele quer, são 2 dias úteis, ele quer receber dentro de 2 dias úteis o produto dele, em perfeitas condições, dentro do custo que foi acordado. Vou me organizar aqui. Dentro do custo, na verdade, um pouco rouco, fazer uma mini pausa aqui no início. Dentro do custo que foi acordado com ele. Então, é claro que eu tenho que pensar no cliente, eu tenho que pensar em um estoque dimensionado com numa determinada quantidade para determinados produtos que atendam à necessidade desses clientes. Eu preciso entender, tem 2 pontos fundamentais aí. Previsão de demanda, então qual a técnica, o método que eu vou utilizar. Se eu não me engano, eu já cheguei a abordar isso aqui no canal, né, em relação a métodos na verdade, técnicas que você pode utilizar para realizar previsão de demanda. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é em relação ao giro de estoque, a saída desse produto do estoque. Quanto tempo que ele fica no estoque, esse também é um outro ponto importante, e o giro dele, quanto tempo que ele realmente chegou no estoque, que ele sai desse estoque para atender esse cliente. Esses são 2 pontos importantes que eu preciso considerar para atender plenamente a minha demanda. Um outro ponto, né? O estoque também é sempre alvo de redução de custos, como está sinalizado aqui. Então, quando eu penso em estoque, eu preciso considerar um tamanho de estoque, preciso considerar que o estoque é um investimento. Aquela clássica frase, né? O estoque é capital parado, é um investimento parado. Por isso que ele tem que gerar. Por isso que eu tenho que ter esse estoque para atender uma necessidade. Seja até o estoque da matéria-prima para atender a necessidade, a demanda da fábrica, até o estoque que eu tenho de produto completamente finalizado para atender a uma demanda de mercado. Tá? Então, o estoque também nos permite uma oportunidade de redução de custos. E também é relevante a gente destacar que o estoque oferece eficiência operacional. Ele oferece agilidade ao processo logístico. Se eu tenho estoque, eu retiro do estoque para atender a uma necessidade no mercado ou uma necessidade interna. O depósito tem uma necessidade de receber produto, a fábrica tem uma necessidade de receber produto, tem uma necessidade de receber matéria-prima. Não é só o foco no cliente também não, tá? Lembrar que o estoque ele está presente em todas as etapas que envolvem esse processo logístico dentro da cadeia de suprimentos. É importante a gente destacar isso também. Prazo de entrega.
quando eu falo de estoque e prazo de entrega, é ter estoque para atender o prazo de entrega determinado pelo cliente final. É ele que vai determinar o quanto que essa cadeia precisa se esforçar, precisa investir para atender às suas necessidades. Uma outra questão em relação a estoque, em relação, aí vale a atenção a segmentos que apresentam demanda sazonal, que a demanda ela cresce numa época específica do ano. Picos de demanda, previsão de demanda, guarda isso com você, tá? Você é profissional da área de logística, trabalha em empresa, em outras áreas também. Quando você olha para o estoque, você tem que pensar o seguinte: o estoque, a gestão do estoque, ela precisa casar com a previsão de demanda. Precisam estar de mãos dadas. Previsão de demanda com a gestão do estoque. E é preciso você entender o comportamento dessa demanda. Tem um termo, né? A gente chama de séries temporais, onde eu preciso entender o comportamento dessa demanda ao longo do tempo. É fundamental, deixa eu me ajeitar aqui, é fundamental compreender o comportamento dessa demanda ao longo do tempo. Como que a demanda se comporta ao longo do tempo? Eu tenho picos de demanda. Minha demanda se caracteriza como sazonal, ou minha demanda ela é mais regular, ou minha demanda tem uma tendência de crescimento, ou minha demanda tem uma tendência de queda. Tudo isso eu preciso monitorar e preciso acompanhar. Tanto quando eu falo de loja física, né? Tanto dessa questão do virtual, da relação da logística com o comércio eletrônico, eu preciso acompanhar o histórico dessa demanda. Como que a demanda está se comportando ao longo do tempo. Mês a mês, semana a semana, por dia, o que for mais interessante para aquela empresa, tá? For mais interessante no sentido que permita à empresa desenvolver algumas análises interessantes. Ela vai acompanhar mês a mês, ela vai acompanhar por semana, ela vai acompanhar por dia. Está atento a isso. Uma outra questão, custo de frete. Ah, David, se eu tenho um estoque mais próximo do mercado consumidor, eu reduzo o custo de frete? Reduz. A tendência é o caminhão percorrer uma distância menor para atender esse mercado. Tá? Isso é uma tendência. Então, precisa também entender a relação dos custos relacionados ao estoque, da gestão do estoque, com a gestão de transporte e, claro, com os custos relacionados a transporte. E precificação competitiva. Quando eu tenho um estoque bem dimensionado, lembra sempre o seguinte, isso é um outro mantra para você lembrar. Além da relação da gestão de estoque com a previsão de demanda, tem uma relação forte entre os dois, pensa sempre o seguinte: para o produto sair lá da fábrica, atravessar toda a cadeia de suprimentos e chegar até o cliente final, tem vários custos envolvidos nesse processo. Custo de estoque, custo de armazenagem, custo de transporte. Três atividades principais da logística: transporte, estoque, armazenagem. Lembra que aquele preço que você vê lá na ponta, o preço final do produto que o consumidor vai pagar. Aqui não faço distinção, tá? Entre cliente final, consumidor final. Quem está lá na ponta, vai lá na loja, vai pagar esse produto. O que ele pagou por esse produto deve remunerar toda a cadeia de suprimentos, tá? Então, o que ele paga por esse produto deve remunerar toda a cadeia de suprimentos. É bom a gente destacar isso. E um ponto fundamental: se ele vai remunerar toda a cadeia de suprimentos, para a formação desse preço, eu preciso considerar todos os custos relacionados a esse processo logístico. Custo de transporte, armazenagem e estoque. Então, o que vai formar esse preço a base inicial dele é a referência
de todos esses custos relacionados ao processo logístico. Veja que interessante. Se eu reduzo o custo de estoque, isso me permite a ter uma certa margem para reduzir o preço final do produto lá na ponta, que o consumidor final vai consumir. Eu tenho essa possibilidade? Eu tenho essa possibilidade. Por isso a precificação competitiva. Quando eu reduzo algum custo relacionado a esse processo logístico, desde quando o produto é fabricado, sai da fábrica e chega ao consumidor, se eu consigo reduzir algum desses componentes de custo, eu tenho margem para reduzir o preço final do produto ao consumidor. É bom se destacar isso, tá? Beleza? Então, vimos essa parte. E aí, dois pontos aqui eu já falei, né? Já falei de histórico de demanda, já falei de previsão de demanda. Acho que eu falei, acho que eu estou meio repetitivo, né? Acho que nos vídeos anteriores eu dei uma reforçada. Já falamos disso. Estoque mínimo, tem que determinar o nível mínimo de estoque, máximo, mas já falamos isso aqui, não no vídeo anterior, né? Mas falamos agora de histórico de demanda, de previsão de demanda, e eu preciso determinar um estoque mínimo e um estoque máximo. Lembra sempre que estoque é investimento, além da questão do giro de estoque. Agora veja o seguinte, tá? Se eu falo de estoque, eu falo previsão de demanda. Falei de estoque, preciso considerar a previsão de demanda. Qual o tamanho da necessidade que eu vou atender? Previsão de demanda é a demanda, quem está demandando aquele estoque. Lembra que na classificação do estoque, eu tenho vários tipos de classificação, mas eu posso ter lá estoque de matéria-prima, estoque de produto semi-acabado e estoque de produto acabado. Então, eu tenho que entender qual o tamanho da demanda que eu vou atender. Matéria-prima para fábrica. Eu tenho que ter previsão da demanda? Tenho. Qual o tamanho da demanda da fábrica por matéria-prima? Beleza? Produto acabado em relação ao consumidor. Qual o tamanho dessa demanda do consumidor para esse produto acabado? Está lá a previsão de demanda. Bom, e quando eu falo previsão de demanda, falei de gestão de estoque, eu tenho que falar de fornecedores. Eu preciso construir uma parceria de longo prazo com esses fornecedores. Porque lembra, o estoque presente na minha estrutura de armazenagem, o produto presente na fábrica, seja a matéria-prima, esse estoque que vai atender uma necessidade, ele é fornecido por alguém. Então, tem vários fornecedores que vão abastecer essa cadeia de suprimentos com o estoque. Então, eu preciso ter uma relação, construir uma relação saudável com o fornecedor, visando o longo prazo. E quando a gente fala de estoque também, é inevitável mencionar o just-in-time, que está aqui, ó, o JIT. O JIT pensa em quê? Pensa no estoque elevado? Não. Estoque mínimo, máximo? Na verdade, o JIT pensa no estoque mínimo tendendo a zero. Aí, essa parceria com o fornecedor é fundamental. Ter uma parceria, ter fornecedores estratégicos, qualificados, para te atender assim que as suas necessidades surgem, para agilizar esse processo de atender a sua demanda, no JIT, quando eu falo de parceria com o fornecedor, é fundamental. Porque o JIT, né, o Just in Time, JIT, né, que é a sigla em inglês, eu tenho um estoque tendendo a zero. Então, o estoque ele vai lá e tende a zero. Beleza? Então, é isso que eu preciso considerar. Preciso entender que no JIT, como o estoque tende a zero, eu tenho que ter um fornecedor extremamente ágil e qualificado para atender a minha necessidade. E quando a gente fala de gestão de estoque, é só lembrar que na cadeia de suprimentos tem várias empresas envolvidas, vamos chamar assim, de várias instituições envolvidas. Tem a fábrica, tem o atacado, tem o varejo, tem distribuidores. E aí a gente precisa considerar o quê? Falou de gestão de estoque, todo mundo tem que estar com o mesmo nível de informação?
Todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo na cadeia de suprimentos, principalmente em relação à demanda de mercado? Sim. Por isso que eu falo aqui, ó, integração entre sistemas. Eu preciso integrar os sistemas entre essas instituições que participam da cadeia de suprimentos. Eu preciso integrar esse sistema. Essas cadeias precisam trabalhar o mesmo nível de informação. Então, se você pensa numa boa gestão de estoque, tem que monitorar, tem que avaliar o nível de integração de sistemas entre essas instituições. Fábrica, atacado, atacado, varejo, varejo, distribuidores, tudo para entender qual é a demanda do mercado, demanda está oscilando, o que está acontecendo, todo mundo tem que ter essa informação e todo mundo tem que ter informação do que está acontecendo com o outro. A fábrica tem que saber o que está acontecendo com o atacado tem que saber o que está acontecendo com o varejo, se teve algum problema. Essa informação tem que ser compartilhada. E para isso eu preciso de integração em sistemas. Tá? Aí vamos lá. Bom, como preparar eficientemente os pedidos, incluindo a organização do armazém? Quando você pensa no armazém, né, quando você pensa numa estrutura, que você vai colocar lá nessa estrutura é, todos os materiais que você precisa, o teu estoque de forma geral, vai estar guardado em algum lugar. Seja estoque de matéria-prima, semi-acabado ou produto acabado. Ele vai estar guardado em algum lugar. Tá? Não importa aí a classificação, ele vai estar guardado, protegido por essa estrutura de armazenagem. Pode estar na fábrica, pode estar numa central de distribuição, enfim. Quando eu penso nessa organização, ela precisa ter uma premissa fundamental: facilitar o fluxo logístico, facilitar a entrada e saída, vamos chamar assim, né, de forma genérica, né, desse material. Então, a organização que eu tenho interna, eu preciso considerar o quanto que as pessoas que trabalham no armazém estão se movimentando para pegar esse estoque e colocar na área de expedição, que é na área de saída do armazém. Eu preciso considerar a questão do giro, os produtos, né, materiais, vamos chamar de material, né, para ser bem, né, não entrar em nenhuma classificação de estoque, mas de forma geral. Os produtos de alto giro devem estar localizados próximos à área de expedição, de giro baixo vão estar ao fundo do armazém. Então, toda essa organização interna, eu preciso facilitar o fluxo logístico e preciso, para facilitar esse fluxo logístico, considerar o giro de estoque e considerar a movimentação de quem trabalha dentro do armazém, pegar aquele material, colocar na área de expedição. Uma outra questão: produtos que retornam no mercado por problemas de qualidade. Eles têm uma área específica para ficar dentro do armazém? Sim. Eles vão estar avaliados, eles precisam ser separados, segregados numa área onde eles vão ser avaliados para verificar a possibilidade de retorná-los ao mercado. Claro, pensando na questão do padrão de qualidade. Então, quando eu falo de organização do armazém, a ideia central é facilitar o fluxo logístico. Outra coisa, as posições dos materiais, chamando assim de forma geral, né? Os materiais, produto, enfim. A posição desses materiais, elas têm que refletir exatamente o que consta no sistema? Sim. Eu não posso ter o material numa determinada posição e quando eu vou lá no físico, vou lá no armazém, cadê o material? Não tem o material, tá? Outra questão, picking, né? Separação unitária. Também preciso considerar e facilitar a separação de produtos em que essa separação ocorre de forma unitária. Vou montar a caixa com um determinado produto para atender ao mercado. Essa separação unitária, que é o picking, eu preciso considerar e preciso facilitar essa operação. Tanto picking, packing, preciso separar isso. Tá? Eu preciso também ter noção de produtos que são por pallet, aquele pallet fechado, tá?
e produtos que têm essa separação unitária, preciso ter esse cuidado. E, claro, premissa de uma cadeia de suprimentos ágil, de alta eficiência, né, que consiga atingir os seus objetivos, né, de uma forma eficiente e eficaz, eu preciso pensar em tecnologia. Então, um sistema de gerenciamento do armazém é essencial, tá? Ter um sistema que faça a gestão desse armazém, né? No inglês lá, Warehouse Management System, mas eu preciso consultar, e hoje tem várias empresas que fornecem, para você realizar a boa gestão desse armazém. Conseguir monitorar entrada, saída de mercadoria, e você consiga te facilitar no processo do inventário. Então, eu preciso pensar em tecnologia, seja a separação da carga, facilitar a saída da carga até a gestão do armazém através de um sistema de gerenciamento do armazém. Bom, e aí exemplos de boas práticas. Você fala de armazém, fala de produto, de estoque, boas práticas, né? Materiais de embalagem de qualidade, uma embalagem de qualidade, uma embalagem certa, com a descrição certa daquele produto, daquele material, uma etiquetagem, uma identificação clara. Itens que forem frágeis devem estar identificados como frágeis. E, claro, como a gente está pensando em cadeias de suprimentos, né, que, na verdade, são sustentáveis, né, com esse foco na sustentabilidade, embalagem sustentável, que consiga reutilizar, reaproveitar o material que foi usado para aquela embalagem. Tá bom? Bom, e nos próximos vídeos, né, a gente está fazendo abordando esse primeiro tópico, né, que é logística e comércio eletrônico. Próximos vídeos, a gente vai abordar aí outros temas relacionados a esse tópico, tá? Vou registrar aqui, paramos nesse ponto e, bom, pessoal, a gente fecha por aqui. Mais uma aula de fato, né? Esses vídeos, a sequência que eu estou fazendo, né? Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, com o intuito de auxiliar na qualificação dessa mão de obra, principalmente a mão de obra que está sendo direcionada para a área de logística e operações. Estou à disposição aí também para dúvidas e possíveis demandas, tá? É só colocar aí no comentário, tá bom? Se inscrevam no canal também e estou à disposição aí para auxiliá-los nessa construção, né, da formação de vocês para o mercado de trabalho, pessoal. Um abraço.